Foi na manhã de 13 de dezembro de 2021 que uma ligação para o 911 chegou de um endereço em Columbus, Geórgia. A voz de uma mulher relatou que sua filha de 5 anos havia desaparecido. Ela disse que tinha acordado por volta de 5h50 da manhã e encontrado a porta da frente de casa aberta e sua filha sumida. Os vizinhos não tinham visto nada. Não havia sinal de arrombamento, apenas uma porta aberta e uma criança ausente. O Departamento de Polícia de Columbus registrou a ocorrência, e em questão de horas, a investigação cruzou as fronteiras do estado. 5 anos de idade. Nascida em 23 de novembro de 2016, o que significava que Kamari Holland tinha acabado de comemorar seu 5º aniversário, menos de 3 semanas antes dessa ligação para o 911. Ela tinha apagado velhinhas, provavelmente com um bolo espalhado no rosto, e não fazia a menor ideia de que seu mundo estava prestes a se despedaçar da forma mais inimaginável. Porque crianças dessa idade não pensam em termos de perigo ou traição. Elas pensam em como é macio o bicho de pelúcia favorito, se o macarrão com queijo está na temperatura certa, se o desenho animado de sábado de manhã ainda está passando. Kamari tinha 5 anos. Ela ainda acreditava que os adultos eram pessoas que te mantinham em segurança. As autoridades se movimentaram rapidamente naquela segunda-feira. O xerife do condado de Russell, Heath Taylor, e seus agentes logo se envolveram, já que Phenix City fica diretamente do outro lado do rio Chattahoochee em relação a Columbus, e os investigadores já estavam focando em um endereço anterior dentro do Alabama. Em poucas horas, os agentes tinham identificado um nome, um histórico e uma localização. E quando chegaram àquela casa abandonada em Phenix City, Alabama, o imóvel desocupado que um dia foi habitado por um homem de 37 anos chamado Jeremy Tremaine Williams, eles encontraram o que nenhum policial jamais quer encontrar. Eles encontraram Kamari. Ela se foi. Tinha sido estrangulada com uma ligadura. A causa da morte foi asfixia. Na cena, já ficou claro que algo mais havia sido feito a ela antes de morrer. O xerife Taylor, em uma coletiva de imprensa realizada no dia seguinte, confirmou que parecia, pela cena, que houve algum abuso sexual. Essas palavras, medidas e contidas da forma como as autoridades às vezes precisam ser, não chegavam nem perto de capturar o horror completo do que tinha sido feito a uma criança de 5 anos dentro daquele local. Jeremy Williams foi preso no mesmo dia, no Bamboo Motel, em Phenix City. Ficava a aproximadamente 14 quilômetros da casa abandonada. Seu tio também estava presente no motel no momento da prisão, embora os investigadores tenham confirmado que ele não era considerado envolvido. Williams foi detido e, na tarde de terça-feira, já estava diante de um juiz no Alabama. Um defensor público designado para o caso imediatamente solicitou uma ordem de silêncio concedida pelo juiz David Johnson. Williams foi mantido preso sem direito à fiança na cadeia do condado de Russell. A ligação para o 911 tinha chegado ao amanhecer. Ao anoitecer, Kamari Holland havia sido encontrada. No dia seguinte, a comunidade soube que ela estava morta. E em poucos dias, algo ainda mais impensável começaria a emergir da investigação. Algo que transformou esse caso de um crime horrível em um dos casos de traição infantil mais perturbadores que o sudeste americano já havia visto. Porque Jeremy Williams não tinha levado Kamari Holland sozinho. Alguém a tinha entregado a ele, e esse alguém era a própria mãe dela. Antes de avançarmos mais fundo nas trevas desse caso, precisamos parar e dedicar um tempo aqui. Precisamos dedicar um tempo falando sobre Kamari Holland não como vítima, não como prova em um tribunal, não como um nome em uma acusação. Precisamos falar sobre ela como uma pessoa, porque ela era uma pessoa. Era um ser humano pequeno, vibrante e vivo que merecia o mundo, e merecia crescer nele. Kamari Holland nasceu em 23 de novembro de 2016, na região de Columbus, Geórgia. Por tudo que veio à tona sobre ela através dos relatos de seu pai, de sua família e das pessoas que a conheciam, ela era tudo o que você esperaria de uma criança de 5 anos. Era cheia de energia. Tinha os olhos vivos e a curiosidade característica das crianças dessa idade, para quem tudo ainda é uma maravilha, onde o mundo ainda não se tornou algo previsível e rotineiro. Seu primo de primeiro grau, falando após o julgamento de Williams, disse ao tribunal que nunca tinha conhecido uma criança que sorria tanto quanto Kamari Holland.
Esse único detalhe, um priminho pequeno lembrando do sorriso de uma menina pequena, é o tipo de coisa que atravessa toda a linguagem jurídica e o depoimento forense e te lembra exatamente do que foi perdido. Camry tinha 3 irmãos. A mãe confirmou mais tarde em uma entrevista para a televisão, antes da verdade sobre o que ela tinha feito vir à tona, que Camari era sua única menina, que ela tinha 3 meninos e Camari, em qualquer que fosse a versão fraturada e profundamente disfuncional de vida familiar que existia naquela casa, Camari Holland era a única filha. Ela tinha 5 anos, tinha irmãos, sorria sem parar, segundo as pessoas que a amavam, e ela se foi. O pai dela, Corey Holland Sr., a amava profunda e completamente. Isso é evidente em tudo o que ele disse sobre ela, em cada palavra que falou publicamente desde a morte dela. Quando o júri proferiu o veredicto de culpado contra Jeremy Williams em abril de 2024, Corey Holland estava sentado naquele tribunal do condado de Russell. Ele tinha acompanhado o julgamento, absorvendo provas que quebrariam a maioria das pessoas, sentando-se durante depoimentos sobre as últimas horas de sua filha que nenhum pai deveria jamais ter que ouvir. E quando perguntado sobre ela depois, sobre quem Camari era para ele, suas palavras foram simples e devastadoras em igual medida. Camari era preciosa demais para o que aconteceu com ela, disse ele ao Columbus Ledger-Inquirer. Não há homenagens elaboradas nessa declaração, nenhuma linguagem floreada, nenhuma tentativa de dar sentido a algo que não tem sentido. Apenas um pai, despido pela dor, dizendo o nome da filha em voz alta e dizendo ao mundo que ela era preciosa, e ela era. A vida de Camari, em seus breves 5 anos, não foi sem turbulências. Seus pais não estavam juntos, e a situação em torno de sua vida doméstica e da guarda havia sido complicada e dolorosa da forma como tantas situações de crianças são, especialmente quando um dos pais enfrenta problemas que comprometem sua capacidade de criar filhos com segurança. O pai de Camari, Corey Holland, tinha sido a presença mais estável na vida dela. Registros judiciais e depoimentos durante o julgamento confirmariam que a guarda de Camari havia sido oficialmente concedida a ele em vários momentos antes de sua morte. Os detalhes específicos dos acordos de guarda, o envolvimento do Departamento de Recursos Humanos e o vai e vem de um processo de proteção à criança que deveria ter-la mantido mais segura do que foi, esses detalhes são fundamentais para entender não apenas o que aconteceu com Camari, mas por que foi permitido que acontecesse. E voltaremos a esses detalhes, porque eles importam enormemente. O que sabemos sobre o caráter de Camari, sua personalidade, seu espírito, vem principalmente das pessoas que a amavam. Ela gostava do que crianças de 5 anos gostam. Era uma criança que encontrava alegria no cotidiano, que é o que crianças dessa idade fazem, porque nessa idade o cotidiano ainda é extraordinário. Um bolo de aniversário é extraordinário. Uma tarde de sol é extraordinária. Ser carregada para a cama é extraordinário. O mundo mal tinha tido a chance de se tornar rotineiro para Camari Holland antes de ser tirado dela completamente. Ela celebrou seu 5º aniversário em 23 de novembro de 2021. 3 semanas depois, ela estava morta. E em 22 de dezembro de 2021, mais de 200 familiares e amigos se reuniram para se despedir dela em seu funeral. O xerife do condado de Russell, Heath Taylor, e o chefe adjunto do promotor distrital, Rick Chancey, ambos compareceram 2 oficiais da lei que tinham trabalhado nos piores detalhes do caso dela, aparecendo para honrar a criança por trás deles. O tio-avô de Camari ficou de pé diante de mais de 200 pessoas e disse as palavras que ninguém deveria ter que dizer. O mal entrou em nossa comunidade. O mal afetou nossa família. Ele estava certo. E não havia nenhuma razão para isso. Não havia justificativa, nenhuma circunstância atenuante, nenhuma explicação no universo que pudesse explicar por que uma menina de 5 anos que tinha acabado de apagar as velhinhas do seu bolo de aniversário estava morta 3 semanas depois. Mas havia razões. Razões específicas, identificáveis e humanas. E elas começaram com as pessoas que deveriam estar ao lado dela. Para entender como Camari Holland acabou naquela casa abandonada em Phoenix City, Alabama,
na noite de 12 de dezembro para as primeiras horas de 13 de dezembro de 2021, você precisa entender o ambiente em que ela estava vivendo e a pessoa que deveria estar cuidando dela. Christy Marie Sipple, que também usava o alias Christy Hoskins, tinha 35 anos na época da morte de Kamari. Era a mãe de Kamari, e o retrato que emerge de sua vida nos anos anteriores àquela noite de dezembro é de instabilidade, abuso de substâncias e um padrão de comportamento repetido que já havia colocado seus filhos em perigo muito antes de Kamari ser assassinada. Vamos apresentar o que sabemos do registro público. Em 2018, Christy Sipple foi acusada de um crime no Alabama por fumar maconha durante a gravidez de um de seus filhos. Isso é um crime segundo a Lei de Exposição Química do Alabama, uma lei especificamente projetada para responsabilizar os pais por expor crianças, incluindo crianças ainda não nascidas, a substâncias perigosas. Em seguida, em 2019, apenas um ano depois, ela foi acusada novamente. Mais uma acusação de crime de exposição química, desta vez por supostamente expor um de seus filhos a drogas. Duas acusações criminais separadas em 2 anos consecutivos por pôr crianças em perigo através do uso de drogas. Ambas as acusações ainda estavam pendentes na época da morte de Kamari, em dezembro de 2021. Esse é um detalhe importante. Pendentes. Não resolvidas. Ativas no sistema jurídico. E mesmo assim, Sipple ainda tinha acesso aos seus filhos. O Departamento de Recursos Humanos do Alabama, a agência estadual responsável pelo bem-estar e segurança das crianças, havia recebido denúncias sobre o abuso de drogas de Sipple e seu impacto em seus filhos. Uma funcionária do DHR testemunhou durante o julgamento de Williams que a agência tinha, de fato, recebido essas denúncias e havia se envolvido no caso da família. O depoimento confirmou que a guarda de Kamari havia sido oficialmente concedida ao pai de Kamari, Corey Holland. No entanto, os investigadores também descobriram que, após esse acordo de guarda ser estabelecido, Holland tinha permitido que Sipple mantivesse contato com as crianças em violação ao acordo judicial, o que levou o DHR a temporariamente colocar as crianças de volta sob seus cuidados antes de devolvê-las a Holland. Isso criou uma janela de instabilidade administrativa e jurídica. E com base no que sabemos sobre como essas situações se desenvolvem, esse tipo de vai e vem nos acordos de guarda pode criar lacunas de responsabilização que são difíceis de fechar rapidamente. O que sabemos é que Sipple tinha um relacionamento com Jeremy Williams. O xerife Taylor confirmou isso publicamente nos dias seguintes ao assassinato de Kamari, declarando que Sipple e Williams se conheciam antes do crime. Williams tinha morado anteriormente na própria casa onde o corpo de Kamari foi encontrado, o prédio abandonado em Phoenix City, que havia sido desocupado desde então. Sipple estava em um relacionamento sexual com Williams. Em algum momento, Williams fez um pedido a Sipple que deveria ter encerrado qualquer relacionamento, que deveria ter acionado todos os instintos maternos que uma pessoa supostamente tem. Williams pediu a Sipple que lhe permitisse fazer sexo com a filha de 5 anos dela. E Christy Sipple disse sim. De acordo com os registros judiciais e as acusações às quais ela posteriormente se declarou culpada, Sipple concordou em permitir que Williams cometesse atos de abuso sexual contra Kamari em troca de pagamento. Os registros judiciais afirmam que Sipple vendeu Holland a Williams por US$ 2.500. Vale observar que alguns relatos, incluindo a entrada da Wikipédia sobre o caso, que cita procedimentos judiciais específicos, sugerem que o valor final acordado pode ter sido menor após negociação e que o pagamento pode nunca ter sido efetivamente feito. Independentemente do valor final ou de se o dinheiro alguma vez mudou de mãos, o núcleo legal e factual do que aconteceu é inequívoco. Sipple entrou em um acordo para traficar a própria filha por dinheiro. Ela posteriormente se declarou culpada de tráfico humano de primeiro grau. O registro da corte sobre essa confissão é o registro que importa. $2.500. Independentemente de Williams ter pago ou não, foi isso que Sipple achou que sua filha valia quando entrou nessa negociação. Foi o número que ela colocou na segurança de Kamari. E em abril de 2024, ela enfrentou as plenas consequências legais desse cálculo. Jeremy Tremaine Williams não surgiu do nada. Predadores raramente surgem. Quando o xerife do condado de Russell, Heath Taylor,
ficou de pé naquela coletiva de imprensa em dezembro de 2021 e descreveu Williams como alguém com um longo histórico de acusações de abuso de crianças, ele não estava exagerando para causar efeito. Williams tinha um padrão documentado de violência contra crianças em múltiplos estados e ao longo de décadas, que antecedia a morte de Kamari Holland em pelo menos 16 anos. Vamos voltar ao começo do que sabemos sobre Jeremy Williams. Em janeiro de 2005, Jeremy Williams morava em North Pole, no Alasca, uma pequena cidade localizada logo fora de Fairbanks. Ele morava lá com uma mulher que estava em serviço ativo na Força Aérea dos Estados Unidos, estacionada em uma base próxima. Os dois tinham uma filha juntos, uma bebê chamada Naudia Trenice Williams. Naudia tinha 1 mês de vida. Ela mal tinha estado no mundo tempo suficiente para fazer mais do que dormir, respirar e existir. E então, ela morreu. Os investigadores do Departamento de Polícia de North Pole examinaram o caso. Encontraram lesões por força contusa. Apesar disso, o departamento acabou classificando a forma da morte como indeterminada, citando provas insuficientes para prosseguir com as acusações, especialmente depois que Williams se recusou a participar de testes de polígrafo ou a cooperar com entrevistas policiais. Com base em como essas investigações em estágio inicial normalmente se desenvolvem quando o principal suspeito se recusa a colaborar, a decisão de classificar a morte como indeterminada em vez de homicídio foi quase certamente uma resposta procedimental aos limites das provas disponíveis, não uma conclusão de que Williams era inocente. O caso esfriou. Ficou em arquivos por 16 anos. Naudia Trenice Williams se tornou um daqueles casos que segue os investigadores para casa silenciosamente muito depois do papelório ser arquivado. Então, em 2021, tudo mudou. Quando Williams foi preso no Alabama pelo assassinato de Kamari Holland, as autoridades do Alasca reabriram imediatamente a investigação sobre a morte de Naudia. O chefe do Departamento de Polícia de North Pole confirmou ao canal de notícias WRBL que Williams era o principal suspeito na morte de 2005 e que a investigação estava sendo ativamente conduzida. Em dezembro de 2022, mais de um ano após o assassinato de Kamari, um grande júri de Fairbanks indiciou formalmente Jeremy Williams por acusações de assassinato em segundo grau pelo homicídio da própria filha bebê 17 anos após a morte de Naudia. E através da cobertura da WRBL, foi confirmado que Williams admitiu ter matado Naudia. Ele disse que ela estava chorando. Admitiu que foi por isso que ela morreu. Uma bebê de 1 mês, chorando da forma que bebês de 1 mês choram, e o próprio pai a matou por isso. Pense nisso por um momento. E então pense nos 16 anos que se passaram entre essa admissão e um indiciamento por um grande júri. Em 2009, no condado de Russell, Alabama, Jeremy Williams enfrentou múltiplas acusações relacionadas a abuso infantil. O caso se arrastou pelos tribunais por 3 anos. Em 2012, ele foi absolvido. Não inocentado, não provado inocente. Absolvido. As provas naquele momento específico, naquele tribunal específico, não foram suficientes para provar a culpa, além de uma dúvida razoável. A absolvição é um resultado jurídico, não necessariamente um resultado factual. Além dessas acusações, o xerife Taylor também observou que havia um caso separado envolvendo alegações de abuso infantil contra Williams, no qual as acusações nunca foram apresentadas, porque os investigadores não conseguiram reunir provas suficientes. E então havia a Geórgia. Apenas 4 meses antes do assassinato de Kamari Holland, em agosto de 2021, os registros estaduais mostravam que um homem com o mesmo nome tinha acusações pendentes por suposta agressão e crueldade contra crianças relacionadas a um incidente ocorrido naquele mesmo mês. Com base na linha do tempo, isso poderia implicar que Williams ainda representava ativamente uma ameaça para crianças na região, enquanto simultaneamente desenvolvia o acordo com Sipple que levaria à morte de Kamari. Essa acusação ainda estava pendente quando Kamari morreu em dezembro daquele ano. No momento de sua prisão pelo assassinato de Kamari, Williams não constava em nenhum registro de agressores sexuais. Os investigadores do xerife Taylor confirmaram isso durante os primeiros informativos à imprensa. Esse fato é chocante quando você o coloca ao lado de tudo mais em seu histórico, porque
O que tínhamos era uma morte suspeita de bebê no Alasca em 2005, uma absolvição de acusações de abuso infantil no Alabama em 2012, um caso separado que nunca foi acusado por falta de provas suficientes, e uma acusação pendente de agressão e crueldade contra crianças na Geórgia de agosto de 2021. Um homem entrando e saindo do risco jurídico por suspeita de crimes contra crianças por mais de uma década, sem constar em nenhum registro, sem supervisão ativa, vivendo livremente na área de Columbus, Geórgia e Phenix City, Alabama. Nos meses seguintes à sua prisão, 2 avaliações psicológicas de Williams foram concluídas. Ambas concluíram que ele era mentalmente competente, tanto no momento do assassinato de Camari, quanto no momento dos procedimentos judiciais. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. 2 avaliadores independentes disseram isso. Não havia capacidade diminuída, nenhuma defesa psiquiátrica disponível. Suas escolhas eram inteiramente dele. Fez all the nice. Há um padrão com agressores como Jeremy Williams. Não é um padrão único. Em caso após caso pelo país, quando você investiga o histórico das pessoas que cometem os atos mais extremos de violência contra crianças, você encontra incidentes anteriores, suspeitas anteriores, casos anteriores, que não resultaram em condenações ou acusações. O ônus da prova existe por razões essenciais. Mas a falha em incapacitar pessoas como Williams em pontos anteriores, seja por falta de provas, absolvições ou casos que simplesmente desmoronaram, cria uma lacuna entre quem sabemos que essas pessoas são e o que podemos fazer legalmente a respeito. Williams tinha 37 anos quando matou Camari Holland. Ele tinha entrado e saído do risco jurídico por suspeita de crimes contra crianças por mais de uma década naquele ponto. E em Christy Sipple, ele encontrou exatamente o que estava procurando. Precisamos falar sobre o que aconteceu na noite de 12 de dezembro para as primeiras horas da manhã de 13 de dezembro de 2021. Precisamos falar sobre isso com honestidade e clareza, mas também com o entendimento de que estamos falando sobre uma criança de 5 anos que foi abandonada por todos e que não sobreviveu ao que foi feito a ela. Cada fato nesta sessão vem de documentos judiciais, depoimentos no julgamento, provas forenses e relatos verificados das autoridades. Os eventos daquela noite não foram espontâneos, foram planejados. Antes de 12 de dezembro, Williams havia proposto o acordo a Sipple. Ele queria acesso a Camari. O acordo foi feito. Esse acordo não foi feito em um único momento frenético de mau julgamento ou tomada de decisão sob coerção. Foi uma transação negociada, que exigiu planejamento, coordenação e a suspensão de cada instinto humano natural de proteger seu filho. Na noite de 12 de dezembro de 2021, Camari Holland foi levada da residência em Columbus, Geórgia. Foi transportada cruzando a fronteira do estado para Phenix City, Alabama, a aproximadamente 14 quilômetros de distância. Foi levada para a casa abandonada que um dia foi a residência de Jeremy Williams. Era um prédio vazio que não guardava nada além dos vestígios de uma vida que Williams tinha deixado para trás, e agora, nessa noite específica, guardava a coisa mais inimaginável. Dentro daquela casa, Williams estuprou Camari, praticou sodomia e sexo oral, cometeu esses atos contra uma criança de 5 anos e filmou cada ato pessoalmente no seu celular. Ele também forçou Camari a consumir metanfetamina. Esse detalhe, confirmado por análise toxicológica e apresentado no depoimento do tribunal pelo patologista forense Dr. David Rydzewski, significa que Williams não apenas cometeu abuso sexual contra essa criança, ele a drogou deliberadamente primeiro. Uma menina de 5 anos, com metanfetamina forçada para dentro do seu corpo, em uma casa abandonada. A razão específica pela qual Williams escolheu drogá-la é algo que os investigadores entenderam a partir do quadro completo de seu comportamento, e a maioria concordaria que foi para garantir que ela não pudesse resistir efetivamente ou comunicar o que estava sendo feito a ela. Após o abuso sexual e a filmagem, Jeremy Williams estrangulou Camari Holland até a morte com uma ligadura. Uma menina de 5 anos que tinha celebrado seu aniversário 3 semanas antes. Morta com uma ligadura, em uma casa abandonada, tendo sido vendida ao seu assassino pela pessoa que deveria protegê-la mais do que qualquer outra pessoa na Terra. E então, mesmo depois que ela se foi,
Williams continuou. Documentos judiciais e a acusação de abuso de cadáver, que estava entre as acusações às quais Williams se declarou culpado, confirmam que ele cometeu mais atos sexuais no corpo de Camari após a morte dela. Ele filmou esses atos também. O relatório da 1819 News, citando documentos judiciais, confirma que Williams filmou a si mesmo, estuprando e sodomizando Camari após sua morte. Cada ato foi documentado pela própria mão dele, em seu próprio dispositivo. Em algum momento nas primeiras horas de 13 de dezembro, Williams foi embora. Foi para o Bamboo Motel em Phoenix City, onde foi eventualmente encontrado e preso. Camari permaneceu na casa abandonada, sozinha, no escuro. Se foi. E de volta a Columbus, Geórgia. Por volta de 5h50 da manhã do dia 13 de dezembro, Christy Sipley ligou para o 911 e relatou que a filha estava desaparecida. A ligação de Christy Sipley para o 911 chegou por volta de 5h50 da manhã de 13 de dezembro de 2021. Ela disse aos atendentes que tinha acordado e encontrado a porta da frente aberta e sua filha de 5 anos em nenhum lugar. Disse que tinha visto Camari pela última vez antes de ir dormir na noite anterior. Era, como detalhes costumam ser, uma história fraca. Não impossível, mas fraca. Crianças normalmente não saem de casa sozinhas nas horas escuras de uma manhã de inverno, com 5 anos, sem nenhum catalisador externo. A história exigia que você acreditasse que uma criança dormindo tinha simplesmente acordado, aberto uma porta e saído caminhando para a escuridão sozinha, sem nenhuma razão específica. O Departamento de Polícia de Columbus recebeu o boletim e começou a processá-lo. As autoridades do condado de Russell, Alabama, logo se envolveram, já que Phoenix City fica diretamente do outro lado da fronteira do estado, compartilhando uma área metropolitana com Columbus, no que os moradores locais chamam de Vale do Chattahoochee. O xerife Heath Taylor e seus agentes foram acionados cedo. À medida que os investigadores coletavam informações e começavam a puxar os fios disponíveis, rapidamente identificaram Jeremy Williams como um suspeito de interesse. Williams tinha um relacionamento anterior com Sipple, e os investigadores souberam de um endereço anterior conectado a ele em Phoenix City, a casa vazia que um dia foi sua residência. Quando os agentes foram àquele endereço, fizeram a descoberta que os policiais carregam pelo resto de suas carreiras. O corpo de Camari Holland foi encontrado dentro da casa abandonada na noite de 13 de dezembro, horas após Sipple ter feito a ligação para o 911. Ela havia morrido de asfixia por estrangulamento com ligadura. As provas na cena indicavam que ela havia sido abusada sexualmente. Em poucas horas após a descoberta, as autoridades tinham localizado Williams no Bamboo Motel, a aproximadamente 14 quilômetros da cena do crime. Ele foi detido e acusado de assassinato capital. Na tarde de terça-feira, apenas um dia após a ligação para o 911, ele estava diante do juiz David Johnson, em um tribunal do condado de Russell. Um defensor público entrou no caso e imediatamente obteve uma ordem de silêncio, restringindo o que os diretamente envolvidos no caso poderiam dizer publicamente. Mas o xerife Taylor falou, breve e cuidadosamente, na coletiva de imprensa realizada antes que a ordem de silêncio entrasse plenamente em vigor. Ele confirmou que Camari estava morta. Confirmou que ela tinha sido encontrada na casa abandonada. Confirmou que a causa da morte parecia ser asfixia e que a cena indicava abuso sexual. Confirmou que Williams estava detido. E deixou algo muito claro para a imprensa reunida naquela sala de briefing. Definitivamente acho que o motivo foi um encontro sexual. E o suspeito tinha sido investigado em pelo menos 3 outros casos com vítimas crianças. Essa declaração, do xerife do condado, proferida um dia após uma criança de 5 anos ser encontrada assassinada, não foi uma linha lançada ao acaso. Foi o xerife Taylor fixando um marco, dizendo à comunidade e dizendo para o registro que esse homem tinha um histórico, que Camari Holland não era seu primeiro encontro com os piores impulsos dentro dele, e que o que tinha acontecido com ela tinha raízes que iam muito mais longe do que 12 de dezembro. A reação da comunidade foi imediata e avassaladora. Columbus e Phoenix City são cidades profundamente conectadas. Quando a notícia se espalhou de que uma menina de 5 anos tinha sido encontrada assassinada em uma casa vazia, o luto foi coletivo e feroz. As redes sociais foram inundadas com o rosto de Camari.
Pessoas que nunca a tinham conhecido estavam compartilhando seu nome, sua fotografia, sua devastação. E enquanto esse luto ainda estava cru e imediato, os investigadores já estavam puxando os fios da história de Christy Sipple e descobrindo que esses fios se desfaziam muito rapidamente sob qualquer exame direto. Por aproximadamente 2 semanas após a descoberta do corpo de Camari Holland, Christy Sipple existiu publicamente como uma mãe de luto. Ela tinha feito a ligação para o 911. Ela tinha relatado a filha desaparecida. E então, antes de sua própria prisão, ela fez algo que voltaria a defini-la nos olhos de todos que acompanharam esse caso. Ela deu uma entrevista para a televisão. Falando com a WTVM, com as câmeras gravando e a emoção crua de alguém que perdeu um filho, Sipple olhou diretamente para as lentes e disse: "Sou mãe. Eu não tive nada a ver com isso. Ela era minha vida. Eu vivia por ela todos os dias. Ela era minha única menina. Eu tenho 3 meninos e ela estava com lágrimas nos olhos. Era articulada sobre sua dor. Desempenhou o papel da mãe devastada e perplexa de forma completamente convincente, pelo menos na superfície. Ela estava fazendo isso já sabendo exatamente o que tinha acontecido com Camari. Ela sabia porque havia concordado com isso. Ela sabia porque havia feito o acordo. Ela sabia onde Camari tinha sido levada e por quem, porque foi ela quem a enviou. Nos bastidores, os investigadores não estavam trabalhando com a superfície. Estavam trabalhando com provas, com registros, com a trilha financeira, com o retrato emergente do relacionamento Williams-Sipple e com os detalhes das últimas horas de Camari que simplesmente não se encaixavam na história de uma criança que tinha saído caminhando para a noite sozinha. Em 28 de dezembro de 2021, exatamente 2 semanas e um dia após a descoberta do corpo de Camari, Christy Marie Sipple foi presa em Columbus, Geórgia, por acusações feitas no Alabama. Foi acusada de 3 contagens de assassinato culposo durante sequestro, assassinato culposo durante estupro e assassinato culposo durante sodomia, além de tráfico sexual. Ela renunciou à extradição para o Alabama e foi transportada para o condado de Russell. Compareceu perante o juiz do Tribunal Distrital do Condado de Russell, Walter Gray, que ordenou que ela ficasse presa sem direito à fiança. No dia seguinte, 29 de dezembro, essas acusações formais foram confirmadas e inseridas no registro. Em março de 2022, um grande júri do Condado de Russell indiciou formalmente tanto Williams quanto Sipple por seus respectivos papéis. O indiciamento de Sipple incluía 3 contagens de assassinato culposo e 2 contagens de tráfico sexual. As acusações eram inequívocas sobre o que os promotores acreditavam que ela tinha feito e por quê. A reação à prisão de Sipple foi sísmica. Porque essa não era uma estranha que tinha arrombado uma casa e roubado uma criança. Era a mãe. Era a pessoa que, por definição biológica e legal, deveria ser a protetora primeira e mais absoluta de Camari. O luto que a comunidade estava carregando se transformou em algo mais próximo da fúria. A reação de Corey Holland nos meses após a prisão de Sipple foi contida da forma que as pessoas às vezes são contidas quando o luto é tão enorme que ir mais fundo significaria se desfazer completamente. Mas em abril de 2022, 4 meses após a morte de Camari, Holland se dirigiu tanto a Sipple quanto a Williams em declarações públicas. Disse que Sipple havia falhado em proteger a filha. Disse que ela havia traído a confiança de todos que haviam confiado a ela seus deveres maternos. Disse que nem Sipple nem Williams mereciam viver pelo que tinham feito à filha dele. Essas não eram as palavras de um homem que havia encontrado uma forma de fazer as pazes com qualquer parte disso. Eram as palavras de um pai sentado no meio de uma ferida aberta, que não tem fechamento. À medida que os meses passavam e os procedimentos legais avançavam, o retrato do que havia acontecido e o que os investigadores tinham reunido tornava-se cada vez mais claro. As provas no caso de Camari Holland eram, pelos padrões das investigações de assassinato capital, extraordinariamente robustas. Williams havia-se filmado. Esse único fato, por mais horrível que seja de assimilar, significava que os investigadores tinham documentação direta e irrefutável de cada ato cometido dentro daquela casa abandonada. As imagens do celular dele foram recuperadas, analisadas e preservadas. Retratavam o abuso sexual e o estupro de Camari Holland. Retratavam os atos cometidos em seu corpo,
após a morte dela. Mostravam tudo, em tempo real, pelas mãos do próprio perpetrador. E de uma forma profundamente perturbadora, sua decisão de documentar seus próprios crimes com seu próprio dispositivo tornou o caso probatório contra ele praticamente inabalável. Não havia espaço para dúvida. Ele mesmo havia fornecido as provas. As imagens da câmera corporal dos oficiais que inicialmente descobriram o corpo de Kamari na cena também faziam parte do pacote de provas. Essas imagens foram apresentadas ao júri durante o julgamento de abril de 2024, e seu impacto sobre os presentes foi visceral e visível. As provas forenses eram igualmente abrangentes. A autópsia realizada pelo Dr. David Rydzewski estabeleceu a causa e a forma da morte com certeza médica. Asfixia por estrangulamento com ligadura, forma de morte-homicídio. O Dr. Rydzewski testemunhou sobre o trauma consistente com abuso sexual. E o relatório toxicológico confirmou o que as provas do julgamento já haviam estabelecido. Metanfetamina e anfetamina estavam presentes no sangue de Kamari no momento de sua morte, consistente com Williams ter lá forçado a consumir as drogas, como o conjunto completo de provas do caso demonstrou. As acusações contra Williams refletiam o escopo completo do que ele havia feito. 4 contagens de assassinato capital. Assassinato capital de uma criança com menos de 14 anos. Assassinato capital no curso de estupro de primeiro grau. Assassinato capital no curso de sequestro de primeiro grau. Assassinato capital no curso de sodomia de primeiro grau. Além disso, uma contagem cada de sodomia, abuso sexual de criança com menos de 12 anos, produção de material obsceno envolvendo uma criança, tráfico humano, conspiração para cometer tráfico humano e abuso de cadáver. A dimensão do Alasca do caso também deu um passo significativo à frente. Após a prisão de Williams em dezembro de 2021, as autoridades de North Pole e Fairbanks reabriram a investigação sobre a morte de 2005 de Nadia Trenice Williams. Em dezembro de 2022, um grande júri de Fairbanks indiciou formalmente Williams por acusações de assassinato em segundo grau relacionadas à morte de Nadia. A cobertura da WRBL confirmou que Williams havia admitido tê-la matado porque ela estava chorando. Esse indiciamento, proferido no Alasca mais de um ano após o assassinato de Kamari, representou um reconhecimento legal formal do que muitos tinham suspeitado por 17 anos. Que Nadia Trenice Williams não era vítima de uma morte infantil indeterminada. Ela foi assassinada pelo próprio pai. Investigadores do condado de Russell viajaram até o Alasca em julho de 2022 para ajudar as autoridades alascanas em sua investigação renovada. 2 estados separados, 2 casos separados, um homem no centro de ambos. Em outubro de 2022, Williams foi indiciado novamente no condado de Russell com acusações adicionais. Novos indiciamentos incluíam estupro, sodomia e abuso sexual de criança com menos de 6 anos, decorrentes de um caso de agressão sexual separado envolvendo outra criança. A linha do tempo e os detalhes desse caso não foram totalmente divulgados em documentos públicos, mas o indiciamento confirmou o que as autoridades vinham indicando desde dezembro de 2021. Jeremy Williams tinha múltiplas vítimas crianças ao longo de múltiplos anos. 2 avaliações psicológicas tinham sido concluídas, ambas concluindo que Williams era mentalmente competente, e quando o caso avançou para o julgamento no início de 2024, Williams tomou uma decisão. Queria, como diria mais tarde ao juiz, agilizar o processo. E havia dito às pessoas ao seu redor que queria fazer as pazes com Deus antes de enfrentar o que viesse a seguir. Em 13 de março de 2024, Jeremy Williams se declarou culpado de múltiplas contagens de assassinato capital, estupro, tráfico humano, obstrução de cadáver e gravação de atos de estupro e sodomia. Fez essas confissões em tribunal aberto. Admitiu tudo. Mas, segundo a lei do Alabama, mesmo uma confissão de culpa em um caso capital não resolve a questão da punição. A pena de morte só pode ser aplicada por um júri, e assim, apesar de já ter confessado, Jeremy Williams iria a julgamento. O julgamento por assassinato capital de Jeremy Tremaine Williams começou no condado de Russell, Alabama, em abril de 2024, mais de 2 anos após a morte de Kamari Holland.
2 anos de investigações, indiciamentos, audiências pré-julgamento, avaliações de competência, ordens de silêncio e manobras jurídicas. 2 anos de Corey Holland acordando toda manhã sem a filha. 2 anos de uma comunidade carregando o peso do que havia acontecido dentro daquela casa abandonada. A seleção do júri começou em 8 de abril. O julgamento em si começou nos dias seguintes, com o juiz David Johnson presidindo e o chefe adjunto do promotor distrital, Rick Chancey, liderando a acusação. A postura processual do caso era incomum. Williams já havia se declarado culpado. Essas confissões de culpa, incluindo uma cópia certificada de sua admissão por escrito, foram apresentadas como provas ao júri. O júri estava sendo solicitado a ouvir todas as provas e determinar a punição adequada. No primeiro dia de depoimentos, o júri foi apresentado as imagens do celular que o próprio Williams havia gravado dentro daquela casa abandonada, imagens documentando cada ato cometido contra Kamari Holland, viva e morta. A reação do tribunal àquelas imagens foi visível. Os jurados começaram a chorar. Múltiplos relatos de pessoas presentes descrevem a atmosfera naquele tribunal como algo que não podia ser plenamente capturado em palavras. Corey Holland havia tomado a decisão antes do julgamento de que não estaria presente durante a exibição das imagens. Ele já havia ouvido os depoimentos, já havia absorvido as palavras. Traçou uma linha nas imagens. Eu não conseguiria ver nada desse tipo de coisa, disse ele. E ninguém pediu que ele explicasse isso mais. O chefe adjunto promotor Chancey refletiria mais tarde sobre aquelas imagens e o que significava ter construído um caso em torno delas. Ele nunca tinha conhecido Kamari Holland quando ela estava viva. Tinha passado a conhecer-la inteiramente através da pior coisa que jamais havia acontecido com ela. Ele disse isso em voz baixa e com o tipo de peso que vem de ter visto algo que genuinamente não pode ser desfeito. O patologista forense Dr. David Rydzewski testemunhou sobre os achados da autópsia: asfixia por estrangulamento com ligadura, homicídio, abuso sexual confirmado e a presença de metanfetamina e anfetamina no sangue de Kamari, consistente com Williams T.la forçado a consumir a substância. Uma assistente social do DHR testemunhou sobre o envolvimento da agência com a família, confirmando que a guarda de Kamari havia sido concedida a Corey Holland, que preocupações anteriores sobre o abuso de drogas de Sipley haviam sido documentadas e que o DHR havia sido uma presença ativa no caso da família. Após 3 dias de procedimentos, em 12 de abril de 2024, o júri proferiu o veredicto. Culpado. Culpado em todas as 4 contagens de assassinato capital. Culpado de assassinato capital de criança com menos de 14 anos. Culpado de assassinato capital no curso de estupro de 1º grau. Culpado de assassinato capital no curso de sequestro. Culpado de assassinato capital no curso de sodomia de 1º grau. Adicionalmente culpado de sodomia, abuso sexual de criança com menos de 12 anos, produção de material obsceno envolvendo uma criança, tráfico humano, conspiração para cometer tráfico humano e abuso de cadáver. Corey Holland Sr. estava no tribunal para o veredicto. Ouviu cada palavra lida em voz alta. Tinha estado presente na maior parte do julgamento, comparecendo dia após dia, sujeitando-se a depoimentos e provas que a maioria das pessoas passará a vida inteira sem nunca ter que enfrentar, porque devia isso à filha. Ele lhe devia a testemunha, devia a presença, devia a ela um pai que aparecesse mesmo quando aparecer significava sentar em uma sala cheia dos piores detalhes dos piores dias de sua vida, repetidos e examinados e inseridos no registro permanente do estado do Alabama. Após o veredicto, Holland disse ao Columbus Ledger Enquirer: honestamente quero a pena de morte para ele. A vida de Kamari valia muito mais do que a vida dele, então ele não deveria ter vida alguma. A vida dele não se compara em nada à de Kamari. 3 frases, ditas em voz baixa, ditas absolutamente. O xerife do condado de Russell, Heath Taylor, o homem que havia estado no centro desse caso desde aquele primeiro amanhecer de dezembro, foi igualmente direto após o veredicto. Disse que esperava que o tribunal condenasse Williams à morte. Vindo de um xerife em exercício, essa não é uma declaração casual. É uma declaração de alguém que analisou esse caso em sua totalidade
e chegou a uma conclusão sobre o que a justiça exige. Segunda-feira, 15 de abril de 2024, Tribunal de Circuito do Condado de Russell, Phoenix City, Alabama. O juiz David Johnson presidiu a audiência de sentença de Jeremy Tremaine Williams, condenado em 4 contagens de assassinato capital pelo estupro e assassinato da Kamari Holland, de 5 anos. Antes da sentença, o tribunal foi dado aos membros da família de Kamari e outros relacionados ao caso para fazer declarações de impacto das vítimas. Corey Holland Sr. ficou de pé e se dirigiu ao tribunal. Dirigiu-se diretamente a Williams. "Você mesmo não merece vida", disse ele. Também leu em voz alta uma carta da irmã mais velha de Kamari, que descreveu a irmã mais nova como doce e carinhosa. Essa carta, escrita por uma criança sobre a irmã que perdeu, lida no registro por um pai que não tinha outra forma de honrar a memória da filha naquela sala, foi um dos momentos mais silenciosamente devastadores de todo o processo. A avó de Kamari também enviou uma declaração. Ela descreveu o que Williams havia tirado de sua família em termos que não buscavam poesia. Disse que Kamari nunca teria um baile de formatura, nunca teria uma formatura, nunca teria um casamento. E chamou Jeremy Williams pelo que acreditava que ele era: uma pessoa imatura, demoníaca, egoísta e sem Deus. Cada palavra nessa lista deliberada e conquistada pelas provas. O primo de primeiro grau de Kamari se dirigiu ao tribunal e disse que nunca tinha conhecido uma criança que sorria tanto quanto Kamari Holland. Ele repreendeu Williams diretamente pelo que havia feito. E então a ex-esposa do próprio Williams tomou a palavra. Ela falou sobre o padrão de dor e sofrimento que Williams havia causado ao longo de sua vida. Confirmou o assassinato de Náudia, a filha bebê de 1 mês deles, e condenou o ex-marido no mesmo tribunal onde ele estava sentado, condenado por matar outra criança inocente. O juiz David Johnson então se pronunciou antes de proferir a sentença. Ele disse ao tribunal que havia presidido muitos casos ao longo de sua carreira, que havia visto muitas coisas. Mas disse, clara e diretamente, que o caso de Jeremy Williams era o pior que ele havia presenciado. Disse que o caso o havia afetado pessoalmente de formas que casos normalmente não afetam juízes. E então proferiu a sentença. Morte. Em cada uma das 4 contagens de assassinato capital. Morte 4 vezes. Além disso, 820 anos de prisão nas acusações não capitais restantes. Jeremy Tremaine Williams foi sentenciado à morte pelo assassinato de Kamari Holland. Corey Holland estava no tribunal. Ouviu cada palavra. Depois, ele falou. Disse que o veredicto e a sentença traziam algo parecido com alívio, mas não do tipo que cura. É o tipo de alívio que vem de saber que o sistema funcionou, que as provas foram suficientes, que 12 pessoas se sentaram e ouviram e fizeram a coisa certa, que um juiz olhou para tudo isso e disse as únicas palavras que o caso permitia. Mas o alívio não traz Kamari de volta. Não desfaz a manhã de 13 de dezembro. Não devolve as velhinhas do aniversário ou os sorrisos ou os irmãos ou os anos que deveriam ter existido. Agora posso seguir em frente sabendo que ele vai enfrentar as consequências, disse Holland. E então acrescentou o que provavelmente é a coisa mais honesta que qualquer pai nessa situação poderia dizer: mas nada vai me trazer minha filha de volta. Enquanto o julgamento de Williams avançava e a sentença era proferida, o caso paralelo contra Christy Marie Sipple também se movia pelo sistema judicial. E, em contraste com os meses dramáticos do julgamento de Williams, a resolução do caso de Sipple aconteceu mais silenciosamente, mas não menos definitivamente. Em 11 de setembro de 2023, Christy Marie Sipple se declarou culpada de tráfico humano de primeiro grau. Sob os termos do acordo de confissão, ela foi sentenciada a 30 anos de prisão. Ela não fez nenhuma declaração pública no momento da confissão que tenha sido amplamente relatada. Ela simplesmente entrou no sistema judicial, disse as palavras exigidas dela e foi sentenciada. 30 anos. Para uma mulher que vendeu a filha de 5 anos para um predator sexual por US, 2.500, que assistiu a criança ser levada para uma casa abandonada, que ligou para o 911 pela manhã fingindo ser uma mãe desesperada, que deu uma entrevista para câmeras chorando e dizendo que a filha era sua vida, a sentença foi de 30 anos.
Se ela cumprir a pena completa, Sipley terá 65 anos quando sair. Kamari Holland teria 32 anos. Essa diferença de idades, que não é nada mais do que aritmética aplicada ao peso do que foi feito, tem uma forma própria. Corey Holland falou sobre a sentença de Sipple depois. Ele disse que ela não deveria ter recebido 30 anos. Disse que ela deveria ter recebido a pena de morte também. Suas palavras sobre ela ao longo dos anos foram consistentemente diretas. Ela falhou com a filha, ela traiu cada pessoa que confiou nela, ela não merece viver pelo que fez. Não havia ambivalência nessas declarações. Não havia espaço para nuances ou contexto ou circunstâncias atenuantes. Apenas um pai, dizendo o que acredita, sobre a mulher que entregou a filha dele a um assassino. O caso de Kamari Holland levanta questões que este caso não é o único a levantar, mas que levanta de forma mais aguda do que a maioria. Questões sobre o que falhou, onde os sistemas que existem para proteger crianças vulneráveis deveriam ter agido de forma diferente, e por que não agiram. Christy Sipple tinha 2 processos criminais pendentes por exposição química quando Kamari foi assassinada. Ela havia sido acusada em 2018. Acusada novamente em 2019. Nenhuma das 2 acusações havia sido resolvida. Nenhuma a havia impedido de ter acesso às crianças. O DHR havia estado envolvido com a família. A guarda havia sido concedida ao pai. E mesmo assim, Kamari estava com Sipley na noite de 12 de dezembro. Quando você coloca esses fatos, um ao lado do outro, o que emerge não é uma história de um sistema que não tinha sinais. É uma história de um sistema que tinha sinais. E, por razões que podem incluir carga de trabalho, recursos, julgamento humano, política, lacunas na comunicação entre agências e a realidade brutal de que os serviços de proteção à criança frequentemente são impossíveis de fazer funcionar perfeitamente sob condições do mundo real, não conseguiu converter luz em proteção suficiente para uma criança específica e vulnerável. Isso não é uma acusação fácil de fazer. Os trabalhadores individuais nesses sistemas frequentemente estão fazendo o melhor que podem com o que têm. Mas a análise sistêmica importa porque Kamari não é a última criança que estará nessa situação. E cada vez que um sistema falha de uma forma específica e identificável, há uma oportunidade de fechar essa lacuna antes que o próximo nome se torne o próximo caso. O histórico de Jeremy Williams é igualmente instrutivo. Um homem com suspeitas de crimes contra crianças cobrindo 16 anos, abrangendo 3 estados, resultando em múltiplas prisões, uma absolvição e vários casos que nunca avançaram além das alegações. Não registrado como agressor sexual, não sob supervisão ativa, livre para encontrar Christy Sipple e fazer o pedido que ela deveria ter recusado. O sistema de registro de agressores sexuais não pode capturar pessoas que não foram condenadas por crimes sexuais. Esse é seu limite por design. E esse limite existe porque condenar alguém por um crime que não pode ser provado além de uma dúvida razoável é uma violação fundamental de princípios jurídicos. Mas o resultado é que pessoas como Williams podem existir no espaço entre suspeita e condenação por anos ou décadas antes que a quantidade de danos cometidos se torne irresistível no registro. Para Kamari Holland, esse espaço custou tudo. Não existe uma conclusão simples que se possa tirar do caso de Kamari Holland que faça com que ele pareça resolvido ou contido. Não é assim. Um homem no corredor da morte no Alabama. Uma mulher cumprindo 30 anos de prisão. Um pai que acorda todo dia sem a filha. E uma criança de 5 anos que deveria estar aqui. Kamari Holland teria 7 anos quando Jeremy Williams foi condenado. Teria 8 quando Sipple foi sentenciada. Teria completado o ensino fundamental, o ensino médio, teria chegado a uma idade com perspectivas e escolhas e possibilidades que crianças de 5 anos nem sonham. Ela não chegou a nada disso. Ela soprou as velhinhas do aniversário em 23 de novembro de 2021, e então o mundo onde ela vivia desmoronou, e ela não sobreviveu. O que resta é o que sempre resta nesses casos, a tarefa de lembrar quem foi a pessoa, não apenas o que aconteceu com ela. Kamari Holland era energética. Ela sorria constantemente, de acordo com as pessoas que a amavam. Ela era a única filha entre 3 irmãos.
Ela tinha um pai que a amava profundamente e que esteve presente em cada etapa de um processo judicial que exigia que ele fosse o mais corajoso que um ser humano pode ser. Ela tinha 5 anos e mal tinha começado a existir no mundo. Seu nome é Kamari Holland, e ela era preciosa demais para o que aconteceu com ela.